está criando. No momento que ele estiver no ar, ele vai começar a aplicar essa política para mim, certo? Então, o AF é bastante simples. Eu monto as políticas que eu quero, eu estruturo a forma como eu quero que minha aplicação seja protegida, eu defino quais são as vulnerabilidades que eu quero monitorar, e o AF vai fazer esse controle para mim. Agora ele já deve estar mandando o unauthorized para mim. Beleza? Então, de segurança, era basicamente esses três pilares, né? Esses três pilares que vocês têm que observar, esses três pilares que você tem que ter atenção. E agora eu encaminho a apresentação para Gustavão ou Lucas. Para mim. E aí, Gustavo, beleza? Pessoal, Beleza? boa tarde, tudo bem com vocês? Vocês acompanharam agora o show, Gustavo, entendendo sobre essa parte de segurança. E eu vou compartilhar minha tela agora para mostrar para vocês a parte de automação de deployment. Então, a gente vai ver aqui como que a gente consegue, na OCI, implementar essa automação de deployment. O que que a gente está dizendo quando a gente se refere a isso, que serviços a gente pode utilizar, e a gente vai ter direito também a um lab aqui, né, para poder colocar isso em prática e ver todos os componentes e aprender mais. Legal. Então, me apresentando rapidamente, sou o Lucas, faço parte também do time aqui de Innovation Dev, o time da Alaís, junto com toda essa galera incrível que vocês acompanharam. Tá aqui meus contatos, então vocês podem mandar mensagem, enfim, para a gente estender essa conversa. Beleza. E aí, a gente chega no nosso centro aqui, né, esse tópico, que é a parte de DevOps. Quando a gente fala de automação de deployment, a gente está falando de DevOps, mas muito provavelmente, ou vocês já ouviram pelo menos uma vez, ou vocês já estão cansados de ouvir sobre DevOps, sendo que é importante ainda a gente ter essa revisão para entender qual o propósito realmente do DevOps, para a gente ter essa base para o nosso lab. Então, o propósito do DevOps, de forma resumida, a gente pode entender da seguinte forma, que tem dois pontos principais. Um ponto seria a conexão que eu faço entre o time de Dev e o time de Ops. Então, pegar esses dois times aqui, que eventualmente no cenário estariam isolados, não teriam uma comunicação efetiva e eficaz, e a gente conectar esses dois caras aqui da melhor forma possível, e que também, se a gente for pensar, que não seja simplesmente do lado esquerdo, né? O time de Dev montou tudo, codificou, fez a parte de build, fez os testes, entregou para o time de Ops, e aí lavou as mãos e seguiu o jogo deles. A ideia é que quando o time de Ops, ou quando a gente estiver, no nosso caso, né, executando essa parte de Ops, que a gente fizer release, a parte de deploy, estivermos operando lá a nossa aplicação, e eventualmente ela apresentar problemas na parte de produção, seja por não estar dando conta da demanda, seja por eventualmente ter uma brecha de segurança na nossa aplicação, que a gente identifique isso com a parte de monitoramento, que por exemplo, esses insights que a gente conseguiu, eles sejam conectados de forma a mais eficaz e automatizada possível com a parte de planejamento. Porque qual a ideia aqui? A ideia aqui é que, por exemplo, eu lanço minha aplicação versão 1, mas que com feedback dos meus usuários ou com monitoramento próprio que a gente execute, a gente eventualmente lança uma versão 2 melhorada, não só do ponto de vista de performance, mas também que traga a melhor experiência do usuário possível. Legal, então é isso que a gente fala quando a gente está falando de DevOps. Mas e quando a gente está falando do OCI DevOps, que é o serviço da OCI que a gente vai estar utilizando aqui nesse lab? O que a gente quer dizer com ele? Como é que ele funciona? E a gente vai ver isso agora. E esse slide ilustra bem isso. Por quê? A gente vê aqui que tudo, por assim dizer, começa quando a gente faz o nosso commit de modificações para o repositório de código. Então, a gente faz esse commit aqui, tem o nosso repositório de código com o código da nossa aplicação, tá beleza, tá legal lá, mas aí como é que a gente implementa esse tal desse pipeline DevOps? Então, para fazer isso, ou melhor, entendendo o que é isso, a gente tem aqui no DevOps esses dois tipos de pipeline. A gente tem um pipeline de build, vai ser responsável, como o próprio nome diz, pela construção, tá? A gente tem um pipeline deployment, que vai ser responsável pela parte de implementação de entrega, a gente pode entender assim. E a gente tem no meio aqui esses carinhas que vão ser os repositórios de artefato. Na outra ponta, a gente vai ter os ambientes de destino, ou environments. Então, a gente tem esses componentes, mas entendendo melhor cada um deles e o papel que eles exercem aqui dentro. Então, por exemplo,
o CI, que é a parte de build, ele vai executar a construção de algo. Então, a gente pode, para entender melhor, fazer um paralelo com uma esteira de uma indústria de manufatura, que a gente vai ter lá os insumos, né, matéria-prima, que vão ser o nosso código, o nosso repositório de código, e aí a gente vai construir semi-produtos, por assim dizer. Esses produtos vão ser os artefatos, eles vão ser criados durante esse processo de build. E a ideia é que a gente pegue esses artefatos, essas caixinhas, esses produtos, e a gente armazene eles em algum canto. Onde que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso nos repositórios. Então, tanto no Container Registry, que é um repositório para artefatos do tipo imagem de container. Então, quando a gente está falando em aplicações containerizadas, cluster Kubernetes, a gente está falando também de imagens de container. A gente vai armazenar esses caras aqui nesse primeiro repositório. E artefatos do tipo genérico, a gente vai armazenar nesse segundo repositório aqui. Então, pensar numa aplicação Java, por exemplo, que eu tenho lá o meu .já, eu armazenaria aqui dentro desse repositório. Legal, a gente entendeu essa parte inicial e a parte da direita, como é que funciona. O deployment pipeline, que vai ser essa esteira de entrega, de implementação, ele vai pegar esses produtos que já estão prontos aqui, nesses dois repositórios, e vai executar também as suas etapas intermediárias. Então, a gente vai aqui selecionar para qual ambiente de destino a gente quer levar, nós podemos executar alguns testes de integração, implementar uma etapa de approval, por exemplo, até chegar na última parte, que é a entrega de fato. E essa entrega, ela pode ser feita para 3 ambientes. A gente pode levar para os nossos VMs ou bare metals, a gente tenha provisionado. Nós podemos levar essa nossa aplicação aqui, que chegou nesse último estágio, para um cluster Kubernetes. Então, tenho tudo pronto, quero rodar minha aplicação num cluster, posso selecionar esse ambiente como destino final e posso executar também, que é bem interessante, todo esse processo também para uma function aqui na OCI, porque as functions são executadas e utilizadas como containers. Então, eventualmente, caso a gente tenha uma função que seja importante no nosso contexto, a gente utilize muito, nós podemos executar esse mesmo pipeline de melhorias contínuas também para funções, né? Aqui na OCI, que é bem interessante. Legal, então a gente entendeu com esse slide aqui as principais funções que cada componente tem no nosso pipeline, mas vamos entender melhor um pouco mais sobre o OCI DevOps, como é que ele é. Legal, então aqui eu apresento para vocês um outro conceito, ou melhor dizendo, um outro componente, por assim dizer, do OCI DevOps, que é o componente de projetos. Então, vocês imaginem, mostrei para vocês anteriormente toda aquela parte de build pipeline, deployment pipeline, artefatos, mas se você pensar, poxa, para eu utilizar isso, para que eu consiga gerenciar isso de forma separada, vai dar muito trabalho. Então, a ideia é que com um projeto, que é como se fosse um compartimento aqui dentro do OCI DevOps, a gente agrupe todos esses componentes em um lugar só, da forma que fique bem mais fácil que a gente utilize esses componentes e gerencie eles. Então, para isso que serve o nosso projeto aqui dentro. Legal. Hoje para vocês alguns conceitos, algumas partes, mas vamos falar sobre alguns benefícios que a gente alcança com a utilização do CI DevOps. Então, falando de forma geral, obviamente quando a gente fala de CI DevOps, a gente está falando de automação, então a ideia é que realmente a gente consiga automatizar ao máximo as etapas envolvendo um pipeline de entrega, um pipeline de deployment. A gente tem a parte de segurança, porque como o Gustavo comentou, nós podemos, na OCI, nos aproveitar das ferramentas de segurança que já estão disponíveis, então eu posso utilizar lá um IAM, por exemplo, eu posso utilizar o scanner que o Pedrão mostrou para vocês, fazer um escaneamento das imagens que estão passando pelo meu pipeline, de tal forma que, por exemplo, uma imagem que tenha tido um resultado negativo nesse meu scanner, ela não seja entregue para o meu ambiente de produção, dentre outras ferramentas que a gente pode estar integrando aqui dentro e adicionando essas camadas extras de segurança para garantir o melhor cenário para as nossas aplicações. Mas não só essa parte de segurança, mas também a parte de governança, ou seja, a gente não quer aqui implementar um pipeline muito complexo, eventualmente, e, poxa, conectei esse cara com a aplicação que está em produção, a minha aplicação deu problema, eu não sei o que foi que aconteceu, quem mexeu e o que está acontecendo. A ideia aqui é que a gente também com esse pipeline, utilize as ferramentas que já estão disponíveis na OCI para justamente
monitorar a minha aplicação, saber como é que ela está performando, mas não só isso, eu consiga também controlar quem tem acesso aos meus componentes no CI DevOps e saiba quem executou certas modificações, porque aí, eventualmente, caso tenha acontecido algum problema, a gente pode detectar e solucionar isso de forma bem mais eficiente. Legal. Então, falando sobre os benefícios na parte de CI, agora na parte de construção, a gente pensar que o serviço do CI DevOps ele é um serviço serverless, ou seja, não é que eu vou ter uma VM lá, que eu vou ter que baixar essa ferramenta, vou ter que me preocupar se minha ferramenta está performando, como é que está essa minha VM que está suportando meu CI DevOps. Eu não vou ter essa preocupação, vou me preocupar só com a implementação, por assim dizer, e a parte de disponibilidade e performance de responsabilidade da Oracle. Então, a gente não tem essa preocupação e também não tem um preço em cima desses servidores que a gente eventualmente estaria utilizando. Bacana. Outro aspecto aqui é a parte de integração. Então, vocês podem pensar, poxa, legal, a gente consegue aqui utilizar o CI DevOps, a gente consegue implementar o pipeline, sendo que, poxa, eu vou ficar travado nesse cara, eu vou ficar entrar no cenário de lock-in e as minhas ferramentas e outras soluções que eu já estou mais acostumado a utilizar, eu não posso integrar um pipeline? E a resposta é sim, a gente pode fazer esse tipo de integração, por exemplo, com o GitHub ou GitLab, os nossos repositórios de código que a gente tenha já, a gente pode espelhar esses caras para cá, para o CI DevOps, como eu vou mostrar para vocês, e utilizá-los aí da mesma forma que a gente faria como se estivesse utilizando as próprias ferramentas. Outro ponto aqui bem bacana é que o CI DevOps ele permite que a gente implemente um pipeline completo, né? Então, não só a parte inicial, que seria a parte de CI, ou só a parte final, que seria a parte de CD, mas ambas as partes aqui dentro. Bacana. Então, falando especificamente sobre a parte de CD, os benefícios que a gente alcança com o CI DevOps, nós temos, por exemplo, a capacidade de implementar estratégias de release. Então, o que seria isso? Eu executei toda a minha parte inicial de configuração inicial de repositório de código, já preparei minha aplicação, tenho a minha parte build pronta, mas aí chega numa parte muito importante, que é a parte de entrega, ou seja, eu quero levar isso para o meu ambiente de destino. Mas eu posso fazer isso de forma aleatória ou direta, mas eu posso também implementar uma estratégia de release, ou seja, a depender de certas condições, eu vou fazer um release ou não. Então, é possível a gente implementar isso aqui também no CI DevOps. Outro ponto de destaque que, poxa, fiz tudo, né? Dessa vez, fiz tudo. Implementei a parte build, implementei a parte CD, legal. Executei meu pipeline, a minha aplicação foi para um ambiente de destino, mas ela apresentou problema ou, eventualmente, eu descobri uma coisa que eu não queria que tivesse acontecido. E agora? A gente pode executar que se chama de rollback, né? Ou seja, voltar a minha aplicação para um estado anterior, um estado estável, de forma tanto manual como de forma automática, e aí se recuperar desses erros. Bacana, então, falei para vocês como o CI DevOps funciona, alguns dos seus componentes, falei sobre os benefícios, né, de forma geral, e também específicos para a parte CI e CD, mas é legal a gente ter ilustrações para entender melhor como que esse cara funciona num cenário mais próximo da realidade. Então, esse slide aqui ilustra isso. Eu teria aqui, onde tudo começa, né, com o desenvolvedor, ele faria, por exemplo, executaria um comando de git push para um repositório de código, que pode ser um GitLab, por exemplo, e aí esse repositório pode também ser um GitHub ou o próprio CI DevOps. A ideia aqui é que, quando eu faça esse push para o meu repositório de código, seja quando eu estou levando minha aplicação pela primeira vez ou quando eu estou executando modificações, que esse meu repositório de código esteja conectado com o meu build pipeline, o meu pipeline de CI de forma automática. Então, como é que acontece isso? Isso acontece por esse carinha aqui, que é o trigger. Esse carinha vai notificar, por assim dizer, o pipeline de build que foi conectado de que esse repositório de código recebeu uma atualização e vai ativar esse carinha aqui para ele executar todas as partes que estão dentro dele. Uma vez que esse cara termine, que pode ser um Jenkins aqui ou também o CI DevOps, a ideia é que a gente, no final dele, né, no final desse pipeline de build, a gente execute um push daqueles produtos que eu mencionei para vocês, aquelas caixas, que são os artefatos, para os meus repositórios de artefatos. No caso aqui pode ser, por exemplo, um repositório de imagens de container. Mas que
quando essas caixas cheguem nesse repositório, não fiquem lá paradas, por assim dizer, mas a gente também implemente uma conexão aqui, que é o trigger, de forma automática com o meu pipeline de deploy. Novamente aqui também o CI DevOps. Então, esse pipeline de deployment, ele vai utilizar os artefatos que estão nesses repositórios, né, que são os produtos que a gente mencionou, e vai executar o deploy no ambiente de destino, que pode ser, por exemplo, um cluster Kubernetes com o OKR. Então, a gente viu aqui todo esse processo, um exemplo de pipeline aqui construído, e é exatamente isso que a gente vai montar no nosso lab. Então, o pessoal deve mandar para vocês no chat o link novamente, e a gente vai implementar exatamente esse pipeline aqui que eu mostrei para vocês agora na OCI, entender na prática, assim, né, na console propriamente, como que os componentes funcionam, como é que a gente consegue conectar eles e, consequentemente, aprender muito com isso. Legal. Vou acessar aqui a minha console e eu quero mostrar para vocês uma coisa importante aqui, que é no nosso repositório. A gente fez questão de deixar para vocês aqui não só os links dos labs, mas também os links para certificações dos developers que vocês podem tirar eventualmente aqui que estão disponíveis. Uma delas é a OCI Developer, essa aqui, OCI Developer Associate a 2021. Vocês podem acessar e aproveitar esse treinamento aqui, que se eu não me engano são umas 17 horas por volta disso. Vocês podem executar todo esse treinamento, aprender muito sobre, inclusive, vários serviços que a gente está falando aqui também. A gente tem essa certificação do OCI DevOps Professional, vocês podem também aproveitar. Basta criar uma conta aqui e acessar o treinamento. Então, é bem bacana caso vocês tenham interesse tanto de fazer esse treinamento, mas também no final executar a certificação e saírem daqui certificados. Beleza. Então, vamos voltar para o nosso lab. O nosso lab, no caso, aqui no nosso repositório, é o lab número 4. Então, a gente vai acessar esse cara aqui, que é a parte de Automating Deployment. Então, aqui, da mesma forma, vocês podem acessar a página oficial do CI DevOps e também a documentação dele, né, caso vocês queiram se aprofundar. Mas aí a gente vai seguir aqui com os nossos passos no nosso lab. Beleza. Então, antes de tudo, a gente vai ter que executar os nossos pré-requisitos. A gente tem aqui basicamente 2 pré-requisitos, que é ter executado os labs 1, que foi aquele do Resource Manager, que a gente provisionou tudo aqui utilizando Terraform no OCI, e o lab 2, que foi o lab do Pedro, onde a gente viu lá como utilizar alguns serviços voltados para essa parte de developer. Inclusive, a gente obteve algumas informações durante esse lab que vão ser utilizadas no nosso presente. Então, tendo feito esses 2 labs, a gente só vai precisar de mais uma informação, né, de mais um dado, que eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente pode obter. Então, para fazer isso, a gente vai pegar a chave privada do nosso APM. Para fazer isso, a gente vai vir aqui no nosso menu de hambúrguer, vai vir em Observability and Management, e aqui em Application Performance Monitoring, vou até dar um zoom aqui para que vocês possam ver melhor, a gente vai aqui em Administration. Selecionar essa opção. Legal. Então, eu vou vir aqui no meu domínio APM, que já está provisionado, e vou pegar essa informação aqui, que é a chave privada. Então, anteriormente, a gente tinha pego aqui o endpoint, tinha pego a chave pública, a URL do agent, e agora a gente vai pegar a chave privada. Beleza. Tendo feito isso, eu vou vir aqui no meu Notepad, nosso querido colega inseparável, vou colocar aqui a minha chave privada. Eu já tenho minhas outras informações também, o endpoint do APM e o agent URL, que a gente vai utilizar aqui também nesse lab, e também o user OCID e auth token, que a gente pegou essas informações nos labs anteriores também. Então, tendo isso em mãos, a gente pode seguir propriamente com o nosso lab 4. Qual é o nosso primeiro passo aqui no nosso lab 4? Nosso primeiro passo é clonar o repositório que já está aqui preparado da nossa aplicação e movimentar esse conteúdo para um repositório do projeto DevOps. Mas antes de começar, vamos dar um pouco de contexto aqui. Primeiro, antes de tudo, vamos acessar o nosso serviço, o CI DevOps. Como é que a gente faz isso? A gente vai vir aqui no nosso menu de hambúrguer, vai vir aqui em Developer Services e vai vir em DevOps. Legal. Aqui em DevOps, a gente vai selecionar essa opção de Projects.
e vai entrar no nosso projeto que eu mencionei para vocês. Legal. Então, essa é a carinha dele, né? Cara inicial, a página inicial. Como eu mencionei para vocês, a gente tem aqui todos os componentes que fazem parte do projeto. Então, aqui dentro, então, repositório de código, pipeline de build, pipeline de deployment, ambientes de destino, artefatos, conexões externas, triggers, está tudo aqui organizado, por assim dizer, né? Cada um no seu canto, de forma que a gente vai conseguir acessar esses caras de forma bem mais rápida e eficiente. Legal. Então, outra coisa que é importante a gente saber é que a aplicação que a gente está tratando aqui, que a gente vai trazer, é uma aplicação de back-end, uma aplicação construída utilizando Java, uma aplicação containerizada, mas que vai também permitir com que a gente utilize aqueles dois repositórios que eu mencionei para vocês. Tanto o repositório que armazena imagens de container, quanto o repositório do tipo genérico. Então, a gente vai ter todo esse aprendizado completo, por assim dizer, aqui dentro. Legal. Dei para vocês esse contexto. A gente viu a carinha do CI DevOps. Vamos executar aqui esse passo 1 que está sendo informado no nosso lab. Como é que a gente faz isso? A gente vai copiar esse comando aqui de git clone e vai executar no nosso Cloud Shell. Então, Cloud Shell é esse carinha aqui que está no canto superior direito. Eu vou abrir ele, vou até expandir aqui para ficar melhor de vocês visualizarem. Vou aumentar um pouco aqui a fonte. Legal. E vou executar esse comando de git clone aqui dentro. Beleza. Executei o comando de git clone. Estou aqui com o meu diretório no Cloud Shell. Se eu der um CD nele, eu vejo todos os arquivos que fazem parte da minha aplicação. Como mencionei para vocês, é uma aplicação construída utilizando Java, mas ao mesmo tempo aqui é uma aplicação containerizada, ou seja, que vai permitir com que a gente consiga construir um carinha que se chama imagem de container para ser levado para o nosso destino final. Legal. Eu tenho aqui meu diretório pronto, tá tudo beleza, mas o nosso objetivo não é ter esse cara aqui, mas sim utilizá-lo no CI DevOps. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai vir aqui, deixa eu até minimizar, em Code Repositories, ou aqui mesmo, já direto nesse botão do Create Repository, e a gente vai criar um repositório de código aqui dentro no OCI DevOps. Vou colocar o nome dele de ft-repo2, repo do dev-ft. Legal. E o default branch, que vai ser o meu ramo padrão, vai ser o main. Vou clicar em Create Repository. Enquanto ele está criando, vou mostrar para vocês aqui aquela outra opção que eu mencionei, que seria a opção de espelhamento de um repositório que eu já tenho pronto no GitHub ou GitLab, que a gente pode visualizar aqui na página inicial, até duplicar aqui a minha aba para que a gente possa ver isso. Fechar aqui o meu Cloud Shell. Então, se a gente voltar aqui, a gente tem a opção tanto de criar um repositório já direto no CI DevOps ou espelhar um repositório. Vocês podem ver aqui que eu posso, no CI DevOps, criar uma conexão com o meu repositório no GitHub ou GitLab e espelhar esse cara aqui para dentro do CI DevOps. A gente consegue fazer isso com essa conexão aqui. Mas no nosso caso, a gente vai criar manualmente o repositório e vai se conectar a ele. Como é que a gente faz essa conexão? A gente vai vir aqui embaixo, nessa parte que diz que a gente tem um repositório vazio, vai clicar em HTTPS e vai, nesse texto gigante aqui dentro, obter duas informações, que são as informações necessárias para que a gente faça o git clone aqui dentro. Que informações são essas? Então, se a gente vier aqui no nosso guia, a gente vê que essas informações são a informação do usuário, que é esse carinha aqui, que eu vou copiar, e aí vocês copiem também no caso de vocês. Vou trazer para cá, vou chamar esse cara de username, eu vou também ter o comando de git clone aqui dentro. Legal, então peguei essas duas informações, está feito, posso voltar para o meu Cloud Shell e voltar a executar os comandos. Como é que a gente faz isso? Vou dar um restore aqui, na verdade, aumentar ele mais um pouco, e executar esse mesmo comando de git clone que a gente acabou de pegar, trazer para cá e executar no Cloud Shell, e ele vai pedir duas informações. A primeira é a informação do username, que a gente acabou de coletar anteriormente. Eu vou pegar esse carinha aqui, colar lá e dar um Enter, show. E ele está pedindo também um password. Então, que senha é essa? Essa senha é o auth token que a gente criou
nos primeiros levels. Então, eu vou trazer para cá. E uma dica, para garantir que isso vai dar certo, uma boa prática é que a gente não cole aqui com Ctrl+V, por exemplo, mas cole utilizando o botão direito e colar. A gente pode fazer das duas formas, mas nessa segunda aqui garante que o off-token vai corretamente. Então, beleza. Deu certo? Se eu der um ls, eu vejo que eu tenho os dois diretórios aqui dentro do Cloud Shell. Sendo que se eu der um cd ftrepo2 e verificar esse cara, obviamente ele vai estar vazio. E a gente não quer esse cara vazio, a gente quer esse cara com conteúdo da nossa aplicação. Sendo que o conteúdo da nossa aplicação está no outro diretório. Então, a gente vai executar aqui uma etapa manual, uma etapa simples aqui, que é de copiar o conteúdo de um diretório para outro. Tá? Aqui, esses comandos no nosso guia. Esses dois primeiros aqui são uma configuração simples da parte do Git. Para que a gente consiga fazer o Git push, a gente pode deixar as configurações padrão e vamos aqui executar esse comando de copy. Então, o que esse cara vai estar fazendo? Eu vou estar copiando todo o conteúdo desse meu diretório aqui, como vocês podem ver pelo asterisco, para esse diretório-alvo, que vai ser o meu ftrepo2. Vou dar um Enter. Se eu executar aqui um cd ftrepo2, eu vou ver que esse cara está com todo o conteúdo da minha aplicação. Legal. Então, o que a gente vai precisar fazer aqui agora? Eu vou acessar novamente esse meu repositório e vou executar os comandos que a gente já está familiarizado, que são o comando git add "-a", para adicionar todo o conteúdo dentro dele. Vou executar um git commit, por exemplo, first commit, ou primeiro commit, por exemplo, e eu vou dar um git push origin main. Deixa eu ver aqui se esse cara está correto, beleza. Vou executar esse comando e aqui ele vai pedir novamente duas informações, que são as informações de username, que a gente já pegou anteriormente. Vou voltar aqui para o meu Cloud Shell, e também a informação de auth token. Vou pegar também esse carinha aqui e lançar no meu Cloud Shell. Vou dar um colar, dei um Enter, legal, ele está executando o comando aqui de git push. Então, em breve, o que a gente quer é que no nosso repositório o CDevOps já tenha todo aquele conteúdo que estava aqui no Cloud Shell. Vou fechar aqui o meu Cloud Shell e verificar se esse meu repositório tem de fato conteúdo da minha aplicação, como a gente fez mas a gente executou o comando. Então, se eu verificar aqui, eu vejo que, boa, todo o conteúdo que eu estava, né, que veio desse repositório original aqui, que a gente trouxe do GitHub, está agora no CI DevOps, e a gente pode utilizar esse cara como nosso insumo naquela analogia que eu estava fazendo para vocês. Inclusive, eu vou até deixar aqui o PowerPoint nessa posição para que a gente sempre tenha essa referência do que a gente está montando aqui nesse lab. Então, nessa parte inicial, a gente configurou o nosso repositório de código, que vai ser essa entrada de conteúdo no nosso pipeline. Beleza. Se nós voltarmos aqui para o nosso projeto e voltarmos aqui para o nosso guia, o próximo passo, como está também nessa imagem aqui, feito o repositório de código, configurado, melhor dizendo, a gente vai agora para o pipeline de build. Então, como é que a gente vai configurar esse cara aqui no CI DevOps? Aqui no nosso projeto, a gente pode vir aqui nessa opção Create Build Pipeline, ou seja, eu quero criar meu pipeline de build. Eu vou atribuir um nome qualquer para ele, como por exemplo, build 2, por exemplo, e a descrição pipeline de build. Show de bola. Eu vou clicar em Create, e ele vai começar a criar o meu build pipeline. Vou acessar esse carinha aqui. Então, vocês veem aqui, essa aqui é a página inicial do build pipeline. Para a gente utilizar esse cara, primeiro que a gente vai fazer é configurar os parâmetros nessa terceira aba aqui de parameters. Então, que parâmetros que a gente vai inserir nesse cara? Os parâmetros que a gente vai trazer aqui, como está descrito no guia, são 3. Então, a gente tem o APM Endpoint. A gente vai copiar exatamente esse nome aqui, vai trazer para o meu parameter. O valor vai ser aqueles valores que a gente obteve anteriormente. Então, no meu caso, eu já tenho isso aqui salvo. Vou trazer meu APM Endpoint. Para salvar, é importante a gente clicar no botão de mais aqui dentro. A gente salvou com sucesso. E a gente vai fazer a mesma coisa para os outros dois parâmetros. O parâmetro da chave privada e o parâmetro do agent URL. E aí tem duas coisas importantes de a gente
ver aqui quando a gente está tratando dos parameters. A primeira é, qual a vantagem de a gente utilizar esses parâmetros dessa forma? Como vocês viram no lab do Pedrão, quando ele trouxe a aplicação que ele teve que configurar alguns parâmetros, algumas variáveis, ele teve que fazer isso diretamente no código. Então, no cenário mais complexo, no cenário em que eu queria levar a minha aplicação para produção, isso não é tão eficiente. A gente faz isso utilizando os parameters aqui dentro do CI DevOps, por exemplo. A gente pode ter na nossa aplicação uma referência a variáveis, né, a parâmetros, e a gente consegue definir os valores desses parâmetros aqui dentro. Não só definir de forma fixa, por exemplo, mas eventualmente na nossa aplicação que a gente está falando de atualizações contínuas, melhorias contínuas, caso a gente queira modificar esses parâmetros, a gente pode fazer direto aqui por essa própria aba do CI DevOps. Legal. Show de bola. Então, vamos voltar aqui no nosso Build Pipeline e começar a construir esse cara. Como é que a gente faz isso? A gente vai clicar aqui nesse botão de Add Stage, ele já me abre essa tela aqui, ele me pergunta qual opção que eu quero para esse meu primeiro estágio no Pipeline DevOps. Se a gente for ver aqui no nosso guia, o primeiro estágio vai ser já o estágio de build propriamente. Então, o estágio da minha esteira de build que vai construir aqueles produtos ou artefatos que eu mencionei para vocês. Então, eu vou clicar em Next. O stage name, eu vou dizer que é criação de artefatos ou criação de artefatos, tanto faz. Vou colocar aqui o nome para ter essa referência mais fácil. Vou colocar a mesma coisa para a descrição. Aqui, essas outras opções a gente vai deixar como padrão, mas a título de informação, por exemplo, tem esse build agent que está sendo mencionado aqui. O build agent, só a título de aprendizado mesmo, é o carinha que vai, a máquina, né, que vai executar esse pipeline de build para a gente. Então, obviamente, nada acontece aqui por mágica, vai ter uma máquina que vai executar esse pipeline, mas ela vai simplesmente, a gente não vai precisar se preocupar com ela diretamente, como mencionei para vocês, nas características do serviço. Ela vai executar esse pipeline e a gente vai ter isso pronto e a máquina aqui vai ser utilizada para executar esse ponto. Legal. Então, tendo feito isso, a gente vai configurar aqui o próximo passo, que é o nosso repositório de código. Então, como eu mencionei para vocês aqui no PPT, a gente tem um repositório de código que ele vai ser utilizado como entrada, né, como insumo no nosso pipeline de build aqui. Exatamente isso que a gente vai fazer nesse momento. Nós vamos selecionar aqui o nosso repositório. Clicando naquela opção de Select, a gente vai selecionar o tipo de conexão que a gente quer, que vai ser com o repositório no próprio CI DevOps, que a gente acabou de criar, que vai ser o FT Repo 2. O branch vai ser a branch main, e a gente vai especificar aqui o build source name, como está descrito aqui no guia, que vai ser o Java underline roots. Então, a gente vai atribuir esse valor aqui dentro para o build source name. Vamos dar um save. Legal, vamos deixar as outras opções como padrão e clicar em Add. Feito isso, a gente já configurou o nosso primeiro estágio aqui dentro. Aqui tem alguns links e documentações, caso vocês queiram se aprofundar em como que isso está acontecendo, né, por detrás dos panos, por assim dizer. Mas aí a gente já pode seguir para os próximos passos. De forma resumida, o que esse carinha vai estar fazendo? Ele vai ser o responsável por criar ambos os artefatos. Então, tanto o artefato que é a imagem de container, quanto o artefato do tipo genérico da nossa aplicação com base no nosso repositório de código. Beleza. Mas se nós viermos aqui no nosso slide de referência, ele vai estar executando esse primeiro bloquinho aqui, o nosso build pipeline, mas a gente precisa também, depois que os blocos foram construídos, as caixas, a gente precisa entregar essas caixas, cada uma no seu respectivo lugar. E é exatamente isso que a gente vai implementar aqui, nesse momento, nesses próximos estágios. Para inserir esses estágios, eu vou clicar aqui no botão de mais, clicar em Add Stage, beleza, mas eu não vou selecionar essa primeira opção aqui, eu vou selecionar outra opção, que é essa aqui de baixo, de entrega de artefatos. Vou selecionar ela clicando em Next, depois, beleza, vou atribuir para essa primeira aqui, para esse primeiro estágio, o nome de simplesmente entrega de artefato. Aqui está implícito que é um artefato do tipo genérico. Tendo feito isso, eu vou clicar nessa opção aqui de Create Artifact, vou dar o nome que está aqui no guia, que vai ser backend underline. Já posso até copiar esse cara
colar aqui dentro. E aqui vem uma parte bem importante, que é selecionar qual tipo de artefato eu estou me referindo. Como eu mencionei para vocês, esse artefato aqui vai ser um artefato tipo genérico. Então, eu vou vir aqui e selecionar essa terceira opção aqui, General Artifact. Legal. E aqui ele me pede qual a fonte desse artefato. Vou clicar aqui em Select. Vou selecionar o repositório de artefato que foi provisionado naquele nosso primeiro lab. Então, esse carinha aqui já está pronto para receber esses artefatos. A gente seleciona ele e a gente vai precisar especificar também a localização exata de onde esse artefato vai ser entregue. Então, a gente vai selecionar, clicando aqui nesse botão, em configurar um path ou um caminho customizado. Legal. Aqui eu vou especificar exatamente que path é esse. Eu vou dizer que vai ser chamado meu artefato de backend.já. E para a versão dele, a gente vai estar utilizando aqui esse build1 hash. O que esse carinha vai estar fazendo? Esse hash aqui vai permitir com que a gente atribua uma string aleatória para esses artefatos que vão estar sendo criados, construídos aqui dentro, de tal forma que todos os artefatos vão ter a mesma chave, por assim dizer, atribuída. Então, por exemplo, a minha aplicação em produção, ela teve um problema, eu sei em qual execução aconteceu isso, e aí eu vou verificar exatamente quais os produtos, quais os artefatos que ela utilizou. Tendo feito isso, eu posso monitorar e identificar mais rapidamente os problemas ou as causas que geraram esses meus problemas. Legal. Feito isso, vou clicar em Add. Show de bola. Está pronta essa parte. A gente vai também precisar especificar aqui esse nome para o Build Artifact Name. A gente vai colocar como simplesmente app, como está descrito no guia, e vou clicar em Add. Legal. Então, esse segundo estágio aqui, o que a gente fez? A gente configurou a nossa parte de entrega de artefato do tipo genérico. Mas a gente vai também precisar fazer a mesma coisa para o artefato que vai ser do tipo imagem de container. Para fazer isso, de forma parecida, vamos clicar em Add Stage, selecionar Deliver Artifacts, clicar em Next, e aí para ter um nome que identifique melhor, a gente vai colocar esse cara como entrega de imagem de container. Legal, mesma coisa aqui para a descrição. Vou clicar nessa opção de Create Artifact, vou dar um nome diferente, no meu caso aqui vai ser, para esse caso, melhor dizendo, vai ser backend_img. O tipo aqui do artefato vai ser imagem de container, então vou deixar essa opção como padrão. E Artifact Source a gente vai precisar especificar aqui também. Está no guia exatamente o valor que a gente vai puxar para cá para dentro, que vai ser código de região.c.io barra esse parâmetro. Então, para cá, para essa parte inicial do código de região, a gente vai ter que substituir pelas 3 letras que correspondem à região da nossa conta. Então, estou aqui em São Paulo, eu vou utilizar as 3 letras GRU, como o Pedrão mencionou, e esse barra img underline path, o que esse cara vai fazer? Que ele é um parâmetro, vai ser atribuído, o valor dele vai ser atribuído durante a execução, de tal forma que cada container, cada imagem de container, por assim dizer, vai ter também uma designação específica, de tal forma que a gente consegue também traquear esse cara. Vou clicar em Add, beleza, aqui está feito, vamos verificar se tem mais alguma configuração a ser executada, no caso aqui só a atribuição do build artifact name para docker-img, exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Vamos clicar em Add. Legal, então tem o meu build pipeline aqui com 3 etapas. A primeira etapa vai construir as caixas, por assim dizer, os artefatos. A segunda etapa vai entregar os artefatos do tipo genérico. E a terceira, os artefatos do tipo imagem de container. Parecido com o que a gente tem aqui no nosso slide. Então, a nossa primeira stage vai ser esse primeiro bloco. Os nossos estágios 2 e 3 vão ser esse terceiro bloco aqui. E a gente vai configurar depois, ou melhor dizendo, eles já estão executando aqui essa parte de entrega para os nossos repositórios de artefato. Legal, então a gente fez nesse momento essa parte do build pipeline. Vamos seguir aqui com o nosso guia para executar os demais passos. Legal, ele fala aqui que o próximo passo já é a parte de configuração da entrega da aplicação para o meu cluster Kubernetes.
Então, aqui eu tenho uma etapa de criação de secrets que eu posso executar caso eu não tenha um secret ainda. E esse secret vai ser importante porque quando a gente está falando de deployments, né, para um cluster Kubernetes, que ele vai estar consumindo, por assim dizer, artefatos que vão estar nos meus repositórios, ele vai precisar desse secret para fazer essa entrega. Então, vai ser importante nessa etapa. Vou mostrar para vocês aqui como é que a gente executa esse comando. Vou expandir aqui no meu Cloud Shell para que vocês possam ver melhor. Vou acessar aqui minha pasta do FT Repo 2 e aqui eu vou selecionar essa parte aqui do scripts. Aqui dentro tem um scriptzinho para criar esse meu secret. Eu vou dar aqui, executar esse comando que vai dar uma permissão para eu executar esse meu script aqui dentro e eu vou pegar aqui com base no guia e executar esse carinha. Legal. Feito isso, aqui, caso eu não tenha o secret, né, eu vou precisar informar para ele o meu user OCID. Legal, trouxe para cá. E se ele me pedir senha, vamos ver se ele vai pedir aqui, a senha vai ser o meu auth token. Legal, ele está pedindo aqui. Vou passar o meu auth token. Se está tudo certo, ele vai aceitar. Deu login com sucesso e ele vai criar aqui. No meu caso, como o secret já existe aqui nesse meu Cloud Shell, ele deu esse erro, mas no caso de vocês, ele vai criar o secret com o nome OC, para que a gente possa utilizar no nosso lab. Legal, então a gente fez essa parte, vamos ver qual é o próximo passo. Tendo criado esse secret, o que a gente vai fazer aqui é configurar o nosso ambiente de destino. Então, que ambiente de destino é esse? Quando a gente fala em environments, a gente está falando desses carinhas aqui que estão no lado direito. Então, nesse momento, a gente vai configurar esses caras para onde a gente vai fazer a nossa entrega. Legal. Vou vir aqui no meu OCI DevOps, vou clicar aqui no nome do meu projeto para voltar àquela página inicial. Vou clicar aqui no canto esquerdo, posso clicar aqui em Environments, ou posso clicar aqui em Create Environment, vou clicar nessa opção. Vou selecionar que tipo de ambiente que eu estou me referindo. Como eu mencionei para vocês, pode ser um cluster Kubernetes, pode ser uma function, pode ser um grupo de VMs que eu tenho aqui dentro, mas no nosso caso vai ser um cluster Kubernetes. Vou selecionar o nome aqui para esse cara, por exemplo, OKE2, mesma coisa para a descrição. Vou dar um Next, e ele vai me perguntar que cluster é esse que eu estou me referindo. Eu passo aqui Region Compartment e também o nome do cluster. Feito isso, clique em Create Environment e o ambiente está configurado. Legal. Então, feito isso, a gente vai voltar aqui na nossa página do nosso projeto e vamos ver qual é a próxima etapa que está sendo descrita no guia. Então, tendo feito essa configuração do ambiente, a gente vai fazer a configuração de um artefato extra, por assim dizer, que a gente vai utilizar no nosso pipeline. Para fazer isso, a gente vai voltar aqui na página do nosso projeto. No canto esquerdo, vamos selecionar Artifacts. E eu vou selecionar aqui Add Artifact. Então, esses outros dois artefatos aqui que estão mostrados são aqueles que a gente configurou no nosso pipeline de build. E aqui a gente vai adicionar manualmente, por assim dizer, né, por fora, um artefato extra que a gente vai estar utilizando aqui também no nosso pipeline. Legal. Então, que artefato é esse? A gente vai dar o nome dele de deployment.yaml. O tipo dele, no nosso caso, vai ser um manifesto Kubernetes. E a gente vai passar esse cara de forma inline. Então, como é que a gente obtém o valor dele? A gente vai vir aqui e abrir esse link que está descrito no guia. Vamos copiar todo esse conteúdo e passar para cá, para o meu value. Legal. Mas antes de seguir em frente, é importante a gente entender o que esse arquivo está fazendo. Então, como o próprio nome indica, é um arquivo do tipo YAML que vai fazer parte do nosso pipeline de deployment. Então, o que vai estar acontecendo aqui? A gente tem, por assim dizer, nesse arquivo, duas partes que estão sendo separadas por esses três traços aqui nesse arquivo. E a gente tem para essa parte inicial aqui, a parte propriamente do deployment, que é da nossa aplicação containerizada. Como vocês podem ver aqui, a gente está especificando uma imagem que o nosso pipeline de deployment vai puxar e vai entregar para o ambiente de destino, configuração de portas para comunicação, o secret que ele vai utilizar, que é exatamente aquele secret que a gente criou no passo anterior. E nesse segundo bloco aqui, o que a gente vai estar fazendo é, ao mesmo tempo que a gente
vai fazer o deployment da nossa aplicação para o nosso cluster Kubernetes, a gente vai também provisionar um load balancer, que vai ser responsável por rotear, tanto rotear o tráfego para o nosso cluster, como também, como o próprio nome diz, balancear a carga de acesso, que a gente tem as configurações dele. E, legal, tendo isso tudo pronto, a gente volta aqui no nosso projeto do CI DevOps, na parte de artefato, clicamos em Add, e esse artefato está configurado. Beleza, a gente fez essa parte. Vamos ver aqui qual é a próxima etapa. A próxima etapa que ele diz aqui já é a parte de configuração do pipeline deployment. Então, a gente fez toda essa parte do meio para a esquerda, já está configurada. Vamos fazer do meio para a direita. Inclusive, o próprio environment aqui já está configurado. A gente vai fazer só esses ajustes finais com relação ao deployment pipeline e alguns outros detalhes. Beleza, voltando aqui na OCI, a gente vai vir aqui no canto esquerdo, vai selecionar Deployment Pipelines e vamos criar o nosso pipeline de deployment. Vou atribuir o nome desse carinha aqui como, não build, mas Deploy 2, Pipeline de Deployment. Beleza, e vou clicar em Create Pipeline. Feito isso, a gente vai também aqui nesse caso precisar configurar um parâmetro que vai ser o que ele está informando aqui no guia, que vai ser o nosso Registry Region. Então, a gente vai colocar exatamente esse nome aqui e o valor a gente vai puxar do nosso guia. Lembrando sempre de substituir aqui código de região pelas 3 letras referentes à nossa região, no caso, GRU. Vou clicar no botão de mais, salvei aqui meu parâmetro com sucesso, vou voltar no meu pipeline e vamos criar ele. Ele é um pipeline simples, ele é constituído de apenas um estágio. Dentre todas as opções aqui, a gente vai selecionar essa primeira, mas é importante a gente entender o que essas opções fazem aqui, né? O que a gente tem aqui de possibilidade. Nessa primeira opção, pessoal, a gente vai simplesmente pegar um arquivo de manifesto Kubernetes e vai aplicar, né? Vai executar esse apply no nosso cluster. Mas as outras opções, a gente tem, por exemplo, a possibilidade de fazer um deployment incremental. A gente consegue fazer isso aqui na segunda opção. Nós podemos implementar uma estratégia de deployment utilizando functions, por exemplo. Na parte de controle, nós conseguimos implementar um estágio lá que vai ser uma pausa no nosso pipeline, só vai permitir que ele siga se a gente der um approve manual, por exemplo. Nós conseguimos executar também um traffic shift. O que seria isso? Imaginando uma esteira que ela tem uma bifurcação, por exemplo, ou, digamos, um rio, que ele tem dois trechos, né, 2 divisões. A gente consegue fazer aqui uma troca de tráfego. Então, o pipeline estava seguindo por um trecho, tem uma bifurcação lá, a gente consegue implementar, com essa opção aqui, a escolha, né, de para qual desvio a gente vai levar o nosso pipeline. Com essa opção de wait, a gente implementa um mecanismo de delay e também nós conseguimos trazer para cá uma lógica customizada utilizando funções. Bacana, então a gente viu todas essas opções que a gente tem com o Deployment Pipeline. No nosso caso, a gente vai escolher essa primeira opção aqui, vamos clicar em Next. Voltando aqui no nosso guia, o nome vai ser simplesmente Deployment da aplicação, por exemplo. A descrição, mesma coisa. Aqui eu vou selecionar qual o meu destino, né, o ambiente de destino, que vai ser o OKE2. E, nesse momento, eu vou selecionar qual artefato que vai me permitir executar esse deployment, que vai ser o nosso deployment YAML, que a gente acabou de configurar lá atrás. Legal. Trouxe esse cara para cá. Feito isso, deixo o resto como padrão. Posso clicar em Add. Legal. Então, a gente, agora, nesse momento, já construiu praticamente tudo do nosso pipeline, mas aqui eu faço uma reflexão para vocês, porque deixa uma reflexão, melhor dizendo, porque aqui no nosso caso o objetivo é que a gente automatize todo esse processo. Então, por exemplo, nós temos o nosso usuário que vai executar o commit para o repositório de código, mas beleza, o que é que vai acontecer aqui? Como que o pipeline de build ele vai saber, entre aspas, né, que o repositório de código sofreu, né, ou levou, ou recebeu um novo push. Para a gente fazer isso, a gente vai precisar implementar essa setinha aqui, que vai ser a setinha de trigger ou ativador. Como é que a gente faz isso no nosso
OCI DevOps. A gente vai voltar aqui no nosso projeto. Vamos vir aqui no lado esquerdo, vamos clicar em Triggers. Vamos selecionar essa opção aqui de Create Trigger. Então, eu vou colocar o nome desse cara aqui como início 2, por exemplo. Trigger de início para a descrição. A conexão que ele vai fazer vai ser com o meu repositório de código aqui no OCI DevOps. Eu vou especificar que repositório de código é esse que eu estou me referindo. Vai ser o ftrepo2. Vou clicar em Save. Legal. E aqui em Actions eu vou configurar a ação que vai ser executada. Então, lembrando, Trigger ele vai ser um ativador aqui dentro, né? Ele vai estar monitorando um evento. Esse evento aqui vai ser o evento de push. A gente seleciona isso clicando nesse checkbox, especificando também o branch, que a gente está se referindo, que vai ser o branch main, e o pipeline de build que vai ser executado quando ele identificar essa ocorrência. Vai ser exatamente o pipeline build 2. Vou selecionar aqui, clicar em Save. Legal. Feito isso, posso já clicar em Create e o nosso trigger já está configurado. Vou voltar aqui para a página do nosso projeto e, novamente, voltando aqui no nosso slide, trazer uma reflexão para vocês que é, poxa, beleza, eu implementei aqui o trigger que vai conectar meu repositório de código com o meu pipeline de build. Quando o usuário fizer o push para esse repositório, esse pipeline de build aqui vai ser executado automaticamente. Quando ele terminar, ele vai entregar aqui os produtos para esses repositórios, legal. Mas lembrando, a proposta do DevOps é automatizar todas as etapas. Se a gente pensar, poxa, os produtos chegaram aqui nos repositórios, eles estão parados. Como que o pipeline deployment vai saber que esses produtos chegaram aqui e vai executar? A gente precisa também configurar isso. Como é que a gente faz? A gente vai voltar aqui no nosso Build Pipeline. Vamos acessar aqui o Build 2. E nesse nosso terceiro estágio, a gente vai adicionar mais um, que vai ser o estágio de conexão entre os pipelines. A gente vai selecionar essa opção aqui de Trigger Deployment. Então, a gente tem um trigger, por assim dizer, dentro do próprio pipeline de build. Vamos selecioná-lo aqui, clicando em Next. Vamos especificar o nome que está dito aqui no guia, por exemplo, para ser mais fácil a referência. Vou colocar início de deployment. Início de deployment. Mesma coisa para descrição. E vou selecionar qual pipeline deployment que eu estou me referindo, que vai ser o deploy 2. Quando eu clico em Save, deixo todas as outras opções como padrão. Clique em Add. Vocês veem aqui que a gente adicionou mais esse bloquinho aqui, que foi o quarto bloco. O que é que ele vai fazer? Quando o pipeline de build terminar de executar todas as suas ações, ele vai automaticamente notificar, mas não só notificar o pipeline de build, ele vai ativá-lo automaticamente. Então, vocês vejam, a gente vai seguir todo esse fluxo aqui. Chegou um push no repositório de código, ativa o build pipeline automaticamente, leva os artefatos para os repositórios, ativa o pipeline deployment automaticamente e esse cara já leva o produto final, né, que vai ser nesse estágio, para os meus ambientes de destino. Show! Vamos voltar aqui no nosso guia. A gente vê que a gente implementou toda a parte, mas vamos fazer uma execução aqui para checar como é que estão as coisas. Então, se eu voltar aqui no meu OCI DevOps, eu vou, por exemplo, abrir aqui o meu Cloud Shell para encontrar o meu diretório onde está o meu repositório referenciado, que vai ser o ftrepo2. Vou ver aqui, ele tem vários arquivos, a gente pode utilizar um arquivo, como por exemplo o test.txt, para fazer uma modificação. Eu vou tirar aqui o nome do Gustavo, vou colocar o meu nome, fazer uma modificação simples aqui, utilizando o Vim. Vou dar um git add -a, vou dar um git commit nesse repositório de novo commit, por exemplo. Vou dar um git push origin, ele vai me pedir aqui username e senha, que eu vou pegar e passar aqui para esse cara, passando o username que a gente coletou naquele passo inicial e o password, que vai ser o meu auth token, trouxe para cá, legal, e ele deve agora executar o push para o meu branch main aqui no meu repositório, legal. Vou dar um clear aqui no meu Cloud Shell, vou fechá-lo. E lembrando, pessoal,
novamente com referência ao nosso slide. Qual é a ideia? A ideia é que eu, como usuário, fiz um push, né, para o meu repositório de código, fiz uma modificação qualquer. A ideia é que, a partir desse push, esse meu build pipeline seja ativado automaticamente. Como é que a gente vê se o nosso build pipeline foi ativado? A gente pode clicar aqui em Build History, no lado esquerdo, e a gente vai ver aqui que vai ter um pipeline com status de in progress, né? Ou seja, esse carinha aqui, ele foi ativado de forma automática a partir do momento que a gente fez o nosso push para um repositório de código. Legal, então essa parte aqui a gente viu que de fato está funcionando 100%. Mas aqui eu não vou, eu vou fazer vocês sofrerem esperando isso aqui terminar, porque vai levar cerca de 10 a 11 minutos para ele executar todo o pipeline de build. Eu vou dar uma de Ana Maria Braga aqui, que coloca o bolo cru no fogo, no fogão, e depois pega o bolo pronto. Vou mostrar para vocês um pipeline que foi executado já com sucesso, mas que é exatamente o mesmo pipeline, mas para que a gente possa ver como é que esse cara tendo executado, né, com as informações que ele traz para a gente, para que a gente possa observar. Eu vou voltar aqui em Build History, vou vir aqui, por exemplo, pegar um build que foi executado com sucesso, por exemplo, esse segundo aqui. Então, mesmo pipeline que foi construído com esses 4 estágios aqui, estágio de criação de artefato, entrega do artefato tipo genérico, entrega do artefato tipo imagem de container, e o nosso trigger também foi ativado. Então, se a gente clicar aqui nessa seta, a gente consegue ver todos os passos intermediários dentro do nosso stage que foram executados, né, como a duração de cada um. E do lado direito aqui a gente consegue ver todos os logs relativos à execução. Então, hipoteticamente, né, por exemplo, caso esse build tivesse não sido bem sucedido, a gente poderia ver aqui nessas mensagens de log, identificar o que aconteceu para esse meu pipeline não ter sido executado com sucesso. Aqui a gente vê também aquele nosso build run hash, né, que a gente configurou naqueles passos anteriores. E aí vocês podem estar dizendo, poxa, beleza, ele executou o pipeline de build, mas e o pipeline deployment? Será que ele foi executado sequencialmente? Então, se a gente verificar aqui o nosso timestamp, está como 11:48. Se nós verificarmos o timestamp do nosso deployment pipeline, vindo aqui em deployments, no canto esquerdo, vou vir também na segunda opção, a gente vai ver aqui que, pronto, esse deployment ele foi executado às 11:59. Então, vocês vejam lá que o pipeline de build foi executado às 11:48, ele teve mais ou menos 10, 11 minutos de duração, e esse pipeline foi executado às 11:59, ou seja, ele foi executado de forma sequencial após o meu pipeline de build. Beleza. Então, a gente viu aqui que tudo foi executado, né, foi ativado corretamente, mas lembrando daquilo que eu falei no começo, a gente fez todo esse processo para uma aplicação de back-end. Vamos agora fazer uma checagem nessa aplicação para saber como é que ela está, como o nosso cluster está, e saber se está tudo ok, por exemplo. Então, se a gente vier aqui no nosso guia, nós vemos que nós podemos obter algumas informações aqui que vão permitir com que a gente faça uma checagem aqui na nossa aplicação. Vou abrir aqui meu Cloud Shell, vou executar o comando de kubectl get svc ou get services, por exemplo, e vou verificar que no meu deployment eu provisionei também um load balancer, que mencionei para vocês. Esse load balancer, ele tem aqui um IP público, então posso pegar esse carinha aqui, deixar ele selecionado para que eu possa copiar depois, e eu vou também copiar esse comando de post aqui que está no guia. Vou trazer esse cara para o meu Notepad++, trouxe ele para cá. Vou pegar também no meu Cloud Shell o IP público do meu load balancer. Vou trazer para cá, substituir pelo external IP e vou executar esse cara inteiro no meu Cloud Shell. Antes de executar, explicando um pouco do que está acontecendo aqui. O que a gente está fazendo, por se tratar de uma aplicação de back-end, é utilizar o load balancer para executar esse comando de post. Então, utilizando aqui a porta que a gente definiu nas nossas configurações de deployment e aqui o contexto também, e a gente está passando para esse cara um JSON que vai ser constituído de frutas, porque aqui no nosso caso se trata de uma aplicação de e-commerce. Então, a gente está simulando aqui, por exemplo, um carrinho de compras. A pessoa comprou
laranjas, maçãs, bananas e melancia. Cada um tem o seu valor respectivo. A gente vai copiar esse comando e executar aqui no nosso Cloud Shell. Então, eu vou colar aqui e executar. Vocês podem ver que ele me traz como retorno um JSON também, mostrando os itens que eu trouxe e o valor total de compra. Então, aqui no meu caso, deu R$11,94. Mas se a gente quiser brincar um pouco aqui, modificar o preço, por exemplo, a melancia ou a banana, por exemplo, a banana está um absurdo, agora ela está R$20,99, é um crime. E a gente executar aqui esse nosso comando, a gente vai ver também aqui o valor total modificado correspondente à soma desses preços aqui. Então, vou voltar aqui no nosso OCI DevOps para a gente recapitular o que nós fizemos. Então, pessoal, o que a gente fez aqui nesse Lab? Esse Lab 4 de automação de deployment. A gente configurou, implementou todas as etapas também com base nesse nosso slide de referência. Então, desde a parte de configuração do repositório de código, deixa eu só voltar aqui, a configuração do pipeline de build, a configuração do pipeline deployment, os ambientes de destino, os artefatos que vão ser ou gerados ou utilizados no meio do caminho. A gente configurou também os triggers, né? O trigger de início aqui no caso, e o trigger que conecta o build pipeline com o pipeline deployment. A gente executou esse cara completo aqui dentro, levando a nossa aplicação containerizada para um cluster Kubernetes, e a gente checou por meio de um comando post, utilizando o load balancer, que estava tudo ok com a nossa aplicação e ela estava funcionando corretamente. Então, novamente, pessoal, esse aqui era o objetivo desse Lab, né, para que vocês pudessem se familiarizar um pouco mais com o conceito de DevOps e a utilização do OCI DevOps aqui na OCI. Espero que tenha sido bastante proveitoso para vocês do ponto de vista de aprendizado, e era isso que eu queria mostrar. Vou passar